Oi gente, aqui é a Paula Souza. Eu tô um pouco sumida aqui do YouTube, eu tô tentando voltar, trazer mais um pouco de maternidade aqui pra vocês. Tô tentando voltar com os vlogs também. Mas eu tava muito ativa no Instagram, né? Tenho postado mais conteúdo por lá e eu não tava conseguindo conciliar as duas coisas, tava meio complicado. Mas quem me acompanha lá diariamente tem visto toda a nossa rotina nova de homeschool com a Lara, principalmente com a Lara, porque ela tá na idade, né, de escola e tudo mais. E eu recebo muitas perguntas, muita coisa mesmo que eu recebo. E eu queria trazer esse assunto aqui pro YouTube porque aqui eu tenho mais tempo para poder falar, né? Lá no IGTV a gente fica presa a 10 minutos só e eu acho que é um tema muito rico, tem muita coisa para falar, muita coisa para partilhar. E aqui eu consigo ter mais liberdade, o vídeo pode ser mais longo. Vou deixar uns links aqui embaixo de algumas coisas que eu já falei por lá no IGTV. E já deixo avisado aqui que tem 2 destaques lá no Instagram que eu fui marcando, né, nos stories, tudo que a gente foi fazendo. Então quando é relacionado a homeschool, tem 2 destaques por lá. Já tá tudo fixado lá, né, então fica salvo pra sempre. Se vocês quiserem olhar e ver toda essa questão da rotina da gente, tá tudo salvo lá, vou deixar o link aqui embaixo também. Mas hoje, pra dar início a esse tema aqui no canal, eu quero responder um pouco das dúvidas de vocês. Eu selecionei algumas perguntas aqui que são as que eu mais recebo sobre o assunto e eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo aqui com vocês. Uma das perguntas que eu recebo muito é com que idade eu comecei as atividades com a Lara. E aí é engraçado porque assim, quando vocês falam comigo sobre atividade, parece que na cabeça de vocês são atividades. Que eu peguei ela aqui rapidinho, sentei para fazer uma folhinha, sei lá, de formas geométricas, sabe? Mas não, quando eu falo atividades, eu estou dizendo aulas, eu estou me referindo à aula mesmo, escola, sabe? Rotina de escola. Então, o homeschool é isso, a escola em casa, é uma educação domiciliar. Então, quando eu me refiro às atividades, eu mostro só um pouquinho pra vocês do que a gente está fazendo naquele dia. Tem dias que eu não mostro nada, porque não dá tempo, mas todos os dias a gente tem essa rotina da aula, sabe? A gente até recentemente improvisou tipo uma sala de aula lá em casa para ser um ambiente mais confortável e divertido para ela, que trouxe resultados muito bons, ela tá curtindo pra caramba, foi muito melhor, sabe? Tem um antes e depois dessas atividades da Lara nesse canto novo, que mais pra frente eu vou trazer um tour aqui pra vocês também, pra dar ideias do que você consegue fazer, assim, sem gastar muita coisa e deixar um espaço bonito e legal, sabe? Improvisando mesmo na sua casa, um espaço para os estudos mesmo. Desde que a gente namorava, antes da gente se casar, a gente já desejava a educação domiciliar para os nossos filhos. A gente já desejava muitos filhos e já desejava a educação domiciliar. Apesar de eu querer isso, eu estava um pouco receosa, eu estava um pouco perdida, eu não sabia como fazer exatamente, por onde começar. Não, como é uma coisa meio vaga que ainda no Brasil você não encontra muita informação, é uma coisa meio vaga mesmo, né? Mas esse ano, do início do ano pra cá, a gente começou a ter muita informação, muito exercício legal, muitas atividades boas, muito conteúdo rico pra caramba, assim, sabe, disponível na internet, e isso trouxe uma força muito grande para todas as famílias que estão praticando o ensino domiciliar. Então, assim, eu comecei isso com a Lara, desde quando a Lara era pequena, eu já comecei incentivando ela com a questão da coordenação motora. Então eu já ia fazendo várias atividades com ela, brincadeiras, joguinhos, ali no dia a dia mesmo, sabe? E ela foi crescendo e a gente foi continuando, motivando isso tudo. Como pegar no lápis direitinho, as cores, a gente foi trabalhando tudo isso nela. Mas assim, de fato que a gente começou mesmo foi no ano passado, com atividades aleatórias. Era uma coisa que, como eu estava muito perdida, eu não conseguia passar direito as coisas para ela, porque eu não estava preparada para isso. Eu não tinha aquela preparação prévia, sabe? De organizar as folhinhas, de saber o conteúdo que eu vou passar, de estudar sobre o assunto, saber o que eu vou falar. Ficava muito assim solto, então tinha dias que eu
eu passava um conteúdo para ela, tinha dias que não, e ficava aquela coisa assim que a gente não levava a sério e ela também não levava a sério, era uma coisa esporádica mesmo, e de vez em quando eu compartilhava com vocês. Só que do início do ano pra cá, a gente percebeu que a gente deveria, né, se a gente quer levar isso adiante, a gente precisa tomar uma postura diferente. Então foi quando a gente passou a assinar o material. Os materiais que eu uso é uma coisa que vocês perguntam muito, eu vou deixar isso para um outro vídeo, senão fica muito longo. Mas aí a gente passou a assinar o material do Instituto Cidade de Deus, que é um material riquíssimo, riquíssimo, nossa, é riquíssimo o material. Eu fiquei boba quando eu vi, sabe, quando eu passei, até hoje ele me surpreende. E a gente começou isso em março, a adquirir as apostilas em março, uma assinatura, todo mês chega a apostila em casa. E foi quando a gente começou a trabalhar um pouco mais, mas ainda assim eu não sentia que a gente levava isso muito a sério, sabe? Não parecia que ela estava tendo aulas, não parecia, sabe? Então a gente tem mais ou menos um mês, 2 meses que a gente implementou uma rotina lá em casa e que tá funcionando muito bem, graças a Deus, tá dando muito certo. Então é uma rotina mesmo de acordar, tomar café, escovar os dentes, tirar o pijama e ir pra escola, que é em casa, na sala de aula. E é engraçado como ela identifica como uma sala de aula, porque eu não falei pra ela, ela mesmo perguntou se era uma sala de aula, porque tá com carinha de sala de aula, né? E ela me chama de professora, isso tudo assim vindo dela, então ela percebe que uma coisa mudou, ela já vê isso como algo que faz parte da rotina. Ela pergunta se vai ter aula, mamãe vai ter aula hoje, a gente vai pra aula depois do café. Então é uma coisa que ela percebeu, a nossa mudança fez com que ela percebesse isso também. Foi o que eu falei pro Duda, né, conversando com meu esposo. Não tem como ela levar a sério se nem a gente está levando a sério. E as crianças gostam de rotina e a gente não está tendo uma. Então, se a gente quer praticar o homeschool, a gente precisa de uma rotina. Isso é muito importante, a disciplina e tudo mais. Então a gente tem essa rotina hoje em dia que tá funcionando pra caramba, eu tô muito feliz com ela. Então eu tô tendo esse tempo pra me organizar, pra organizar todas as atividades da semana, todo o conteúdo da aula, e tô tendo o tempo separado pra poder passar isso tudo pra Lara. Então vocês me perguntam quando que a gente começou, né? Foi mais ou menos nessa bagunça, como começou e quando começou. Então foi mais ou menos assim. Então sempre quando vem alguém falar comigo que não sabe como começar, que tá meio perdido, eu falo que é normal mesmo ficar perdido, porque é uma coisa nova, a gente não sabe direito o terreno que tá pisando, você vai pisando em ovos mesmo, porque é tudo muito novo e é aquela coisa de tentativa, do erro, do acerto, e você vai ali vendo o que funciona, o que não tá dando certo, o que tá legal, e você vai continuando e assim por diante. Então, o que eu tenho pra falar pra você é pesquise muito, se você tá querendo começar também, seja parcial ou integral. A gente faz o integral, conheço muitas famílias que fazem parcial, mas assim, pesquise muito, acompanhe pessoas que façam isso também, que pratiquem o homeschool, consuma muito material, leia bastante, leia livros, muita coisa, quanto mais informação melhor, e tenha coragem, porque hoje em dia é um ato de coragem mesmo você fazer isso. Você vai receber muita crítica, muitas dúvidas, muitas pessoas vão te questionar, mas ao mesmo tempo muitas pessoas vão se encorajar vendo você fazendo isso também. Então acho que eu tenho que falar isso, tenha coragem, reze bastante, porque a oração ajuda muito, até pra gente manter a calma pra ensinar na hora que a criança não tá muito legal, né, quando ela tá mais agitada. Não faço com as duas, é uma outra pergunta que vocês me perguntam muito. A Cecília, ela acabou de completar 2 anos, então eu faço com ela da mesma forma que eu fazia com a Lara. Eu vou ali aplicando uma coisa ou outra no dia a dia mesmo, quando a gente tá brincando, quando surge alguma oportunidade, dessa forma que eu vou fazendo com ela. Tô ensinando as cores pra ela, como pegar a forma direito, né, de segurar no lápis, essas coisas assim, conforme vai passando os dias. Mas ela não vai pra sala de aula com a Lara, ela não fica na sala. Uma vez ou outra ela entra lá e tal e fica fazendo uma baguncinha, mas ela não participa dessa rotina, ela não tem essa rotina de acordar, tomar café e ir pra aula. Mas tô pensando já no ano que vem começar.
E a partir dos 3 anos, né, quando ela completar 3 anos, ou talvez um pouco antes, eu já vou começar a utilizar as apostilas do Instituto com ela, porque eu tô assinando a de 3 anos, é a que eu uso com a Lara. Uma outra pergunta que me fazem muito é até quando eu vou seguir, né, com o homeschool. Até quando eu ver que eu estou conseguindo ir. Eu gostaria que fosse um tempo indeterminado, mas a minha maior preocupação é na primeira infância delas, até ali os 6, 7 anos, até os 7 anos, na verdade, que é a idade da razão. Então eu quero ser esse filtro para ela a todo momento. Não é que eu quero ela debaixo da minha asa e eu quero proteger ela de tudo. Não é isso. Eu quero preparar ela para o mundo. Quando a criança tá assim nessa fase, eles absorvem muitas coisas, são muito pequenininhos, tudo é fácil entrar na cabeça deles, seja bom, seja ruim. E quando a criança tá na escola, eu perco totalmente o controle. Eu não sei o que ela tá vendo, com quem ela tá conversando, o que ela tá ouvindo. Eu não tenho controle dessas coisas. Eu não digo o controle do que a professora tá passando, do currículo. Não é isso. Quem pratica, gente, o homeschool não é contra a escola, tá? Não é isso. Mas eu tenho receio de quem tá perto, o que ela tá ouvindo mesmo, o que ela tá absorvendo. É algo cansativo, mas percebo que é responsabilidade minha e do Duda, os instrutores dela, né, ser o professor dela, das duas, né, os professores delas, nessa primeira infância. A educação das crianças na primeira infância é de total responsabilidade dos pais. Eu prezo muito por isso, é uma coisa muito cansativa, demanda muito tempo. Agora que a gente tá com essa rotina, então, que tá direitinho, tá funcionando, mas assim, tem me consumido um tempo, assim, enorme, sabe? Enorme. Sobra isso aqui de tempinho pra mim, sabe? Mas é legal que ela tá ali o tempo inteiro com a gente e a aula não acontece só ali naquele momento. A aula se estende. Então, quando ela aprende alguma coisa nova, ela leva aquilo o dia inteiro e ela fica falando sobre. E o Duda chega e ela conta pro Duda o que foi. Se ela vai na casa da avó, ela conta, sabe? Então, ela vai passando aquilo, ela fica ensinando pra Cecília alguma coisa que ela aprendeu. Você consegue ir ensinando pra criança o dia inteiro praticamente, sem ser uma coisa maçante pra ela, sabe? Eu pratico mais ou menos assim o homeschool durante umas 3 horas, mais ou menos, assim, por dia, 3, 4 horas por dia. Eu costumo parar na hora do almoço, se tiver alguma coisa pra ser passada que ainda não foi, eu retorno à tarde, bem depois do cochilo da tarde, assim, eu volto. Mas se eu não consigo voltar para a sala de aula, eu tento passar isso de uma forma mais assim, ali no meio da brincadeira mesmo, eu invento alguma brincadeira. Mas eu acho muito importante a criança estar perto dos pais o tempo inteiro, 24 horas por dia, e você ser esse filtro, e você conseguir passar para a criança para que ela possa depois sozinha discernir o certo do errado. Então é nesse caminho, nessa primeira infância, que a criança vai começar a ir formando a consciência dela, e depois, quando ela tiver maiorzinha, na idade da razão, ela vai ter mais facilidade para conseguir diferenciar o certo do errado, o caminho que ela deve seguir. Então, para esse vídeo eu vou deixar só esses assuntos aqui mesmo, e surgindo mais dúvidas, perguntas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. E surgindo mais dúvidas lá no Instagram também, eu venho trazendo mais conteúdo pra vocês relacionado a isso. Eu vou gravar agora um vídeo mostrando o material que eu uso, algumas coisas, que não dá nem pra eu trazer tudo. Lá em casa eu tô sem iluminação, então eu não tô conseguindo gravar lá em casa. Mas a gente usa muita coisa e você vai se sentindo numa escola mesmo, porque você vai imprimindo e vai comprando material e é muita folha, é muito papel, muita coisa para arquivar, e eu já tô me vendo em meio de muito papel, é muito papel. E depois eu quero falar para vocês também, para quem quer começar, a impressora que a gente resolveu investir, uma impressora muito boa também, posso falar um pouco dela também no próximo vídeo, mas eu vou deixar vocês aqui com esse gostinho de quero mais pro próximo vídeo, com o material, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam essa nova fase do canal, né? Tipo, eu cresço, eu evoluo, minhas filhas crescem e as coisas vão acontecendo e eu vou compartilhando tudo com vocês. Eu acho isso muito rico, muito lindo.
E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo. Tchau!